Doutor Fábio já está a postos. Doutora Ana Paula, eu acho que a gente já deu 5 minutinhos. Era mesmo só para dar uma esticada. Doutor Fábio, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com todas vocês. Me foi feito um honroso convite, né, de apresentar a desembargadora, então passo a fazer a apresentação. A desembargadora Ana Paula Talceda Branco, cara colega dos meus idos tempos de advocacia, né, doutora Ana Paula, já demos muita cotovelada lá no fórum, né? É verdade. No elevador, né? A gente uma começou banana, outro novo. por causa do calor, né? A gente começou novo, né, doutor Fábio? Gente, eu tinha 12, 13 anos. Eu também, eu tinha 9. Trabalho infantil, aí não pode. A doutora Ana Paula Talceda, ela é ativa, né, nos assuntos jurídicos, né? Ela contribui com a CBN, né, em vários quadros. É nossa desembargadora há um bom tempo já, pelo Quinto da Advocacia. Ela é mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV. Ela é especialista em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Direito Constitucional do Trabalho e Direito Previdenciário. Consultar-me, Faculdade Cândido Mendes de Vitória. Ela é desembargadora do nosso tribunal. Ela é ex-advogada especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário. Ela é professora da FDV na pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direitos e Garantias Fundamentais. Autora de livros e artigos científicos. Seja muito bem-vinda, desembargadora. Muito obrigada, doutor Fábio, querido, que todas as vezes que eu encontro, eu vejo um pedaço da minha vida diante de mim e que eu guardo um carinho muito especial, muito especial. Eu quero dizer ao senhor e às organizadoras, né, que estão com o senhor nessa empreitada importante, que é esse programa Trabalho, Justiça e Cidadania, principalmente num país que vive esse momento histórico em que a gente tanto precisa valorizar a verdade, esquecer a pós-verdade e estimular incentivos à educação. Eu me sinto honrada com o convite, agradeço esse convite e renovo meu compromisso com esse programa. E estou à disposição. Posso começar? Pois não, doutora Ana Paula, a palavra é da senhora. Pois não, agradeço, doutora Suzane. Eu queria só que vocês me localizassem um pouquinho. Vejam bem, hoje aqui a gente tem quantos professores e professoras? Vocês conseguem me dar uma noção? Sim, os professores são são quatro, né, doutora Francisca? 4 escolas municipais de Vila Velha. São 5 escolas. 5 escolas. 5 escolas municipais de Vila Velha, nós temos cerca de 20 participantes de professores. Nos escutando agora. Tá bem, então. Então, eu quero dar boa noite, dar boa tarde, principalmente aos 20 participantes, professores, cuja a profissão, a meu ver, é a profissão mais linda, mais nobre e deveria ser a mais respeitada, a mais bem remunerada, a mais protegida de um Estado democrático de direito. E, então, a vocês, guerreiros, professores de educação pública, que nós temos a noção do quanto tem que se dar e do tão pouco que recebem, salvo o retorno dos alunos, que é o alimento da gente, eu quero dizer uma coisa. Eu vou tentar fazer uma fala agora relacionada ao tema que me foi incumbido, mas eu vou tentar falar dentro do possível, rápido, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho, doutora Suzane e doutor Fábio, vocês sabem me dizer, doutora Francisca, qual é o projeto que se acabe que horas? A senhora tem 1 hora para falar, nós pensamos em fazer o encerramento até às 17h30, mas se a senhora achar que em menos tempo, aí realmente fica a cargo da senhora.
Como a minha fala é a última, eu vou tentar fazer isso realmente em menos tempo. Bom, pessoal, de antemão, quando a gente fala em saúde e segurança do trabalho, que é o meu tema, o que a gente pensa? O que passa pela cabeça da gente, né? Um desejo de que ninguém adoeça no trabalho, morra por causa do trabalho, fique mutilado, fique inválido. É isso que passa como uma sensação, primeiro, uma intuição sobre o que vai ser dito, né? O que a gente tem que fazer para o trabalho não ser fonte de morte, ser fonte de doença? Porque, na verdade, todos nós damos ao trabalho aquilo de melhor que existe em nós, e muitas vezes o que o trabalho pede para nós evidencia também a necessidade de uma determinada instituição que estimula alguns defeitos da gente. Eu não sei se vocês estão notando, por exemplo, eu pareço uma pessoa ansiosa? Sou muito ansiosa. E o meu trabalho ele, de certa forma, quando ele me impõe não só a responsabilidade, mas também a celeridade para dar conta, né, de dar o retorno social, ele se utiliza da minha ansiedade para que eu dê conta e a tempo, tanto em qualidade, porque essa qualidade é inafastável, mas tanto como na celeridade, para que o cidadão que me leva ao problema, ele se sinta ouvido, atendido, respeitado, porque todos nós somos servidores públicos, né? O juiz é um servidor público, respeitado e a tempo. Porque também, se a gente perde o time, a vida das pessoas já pode ter virado a tragédia que elas esperavam que não virasse quando se apresentassem ao judiciário com suas demandas. Daí que eu digo para vocês, o meu trabalho, ele também estimula em mim, seja por ele, seja pela minha responsabilidade como cidadão ou como magistrada, seja por mim mesma, que já tenho esse estilo, uma ansiedade que eu preciso cuidar para que ela traga o efeito positivo sem gerar danos demais à minha saúde. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Eu tenho certeza que vocês conseguem. Eu gostaria que cada um de vocês pensasse um pouquinho agora nessa troca que o trabalho de vocês promove em relação ao temperamento de vocês, que pode gerar uma doença, que pode sim gerar uma doença. Aquele professor que é tão dedicado às suas pautas, ao seu projeto de curso, a atender o aluno, com a escola, com o diretor eleito, que ele não tem tempo de caminhar. E ele come qualquer coisa que tiver na frente. E o pessoal gosta porque, não que ele não tenha tempo de caminhar ou de comer qualquer coisa, mas porque ele tem uma disponibilidade que é a que se espera de um mestre, de um professor, né? Ou aquele professor que não tem educação para falar, não é educação... eu sou pernambucana, por favor, vocês, quando acharem uma palavra esquisita, não estranhem, porque na minha formação nordestina, a gente usa determinadas palavras que até hoje eu noto que os capixabas, às vezes, se espantam, ou as pessoas da região do Sudeste. A gente não é educado como? A gente fica tão empolgado e quer tanto envolver o aluno, que muitas vezes vive uma situação financeira deplorável, que vem de famílias desestruturadas, que está desestimulado, que não tem livro suficiente, que não conseguiu estudar nesse momento de pandemia, utilizando os meios telemáticos, um celular ou um computador, pela pobreza da realidade da sua vida, que quando vai falar, grita, fala e se movimenta de um jeito que ele não consegue ter o uso adequado de sua voz, e pode ser que ali lá na frente, como uma doença típica dessa categoria, que a gente depois vai ver, fique com problema nas cordas vocais.
E é um problema grave, porque dali pode perder a sua ferramenta de trabalho, né? Ou o outro professor que eu disse, mais gordinho, menos praticante de atividades físicas ou de coisas a favor dele, pode ter uma notícia desagradável de um AVC, de uma paralisia, fruto de uma coisa assim. Não estou desejando mal para ninguém, eu só estou tentando explicar para todos que, na verdade, quando a gente fala de saúde e segurança, muitas vezes a gente sempre imagina só aquele acidente que aconteceu, que o homem caiu de não sei aonde. Mas são questões muito, muito mais capilarizadas que envolvem a classe dos trabalhadores, né? A gente se realiza pelo trabalho. É pelo trabalho que o ser humano se realiza, é pelo trabalho que a vida plena, né, na verdade, enxergada, porque o trabalho propicia a mulheres e homens o desenvolvimento que todo mundo espera ter na vida, em todos os seus aspectos, não só no casamento e em sua família. E tanto é assim que eu sempre brinco sobre isso, falando com meus alunos. A primeira coisa que a gente fala depois do nome, porque é quesitado, porque é indagado sobre isso, é: qual é o seu trabalho? Você trabalha em quê? Porque a nossa segunda forma de afirmação, primeiro nome e o que a gente produz, o que a gente é capaz... Só um minutinho, gente, eu mexi aqui na câmera. O que a gente é capaz de trazer para a sociedade. E o direito ao trabalho, como direito à saúde, como direito à educação, né? Eles são direitos humanos fundamentais, reconhecidos universalmente, porque é por meio da concretização do direito que todos nós temos de uma saúde, de um serviço de saúde bem prestado, de um serviço de educação bem prestado, de manter a nossa vida íntegras, tanto sobre o aspecto físico, mental, como emocional. O mundo ocidental todo reconhece, o mundo ocidental todo, todas as democracias atuais, todos os estados democráticos de direito. Vou tentar usar sempre, eu estou tentando usar uma linguagem bem acessível para a gente tocar essa conversa. Eles reconhecem esse direito como um direito humano fundamental, porque é exatamente através, principalmente, desse tripé, que mulheres e homens têm a condição de ter vidas justas, né? Vidas dignas. E o que prova isso que eu estou dizendo? Isso é provado pelas próprias constituições dos países, pela OIT, que se chama Organização Internacional do Trabalho, que é o órgão mais antigo da ONU, e que, em matéria de saúde e segurança do trabalho, focado nessa temática e preocupado, esse órgão, que é a Organização Internacional do Trabalho, que daqui para frente eu vou chamar de OIT, né? Preocupado com os índices alarmantes de acidente de trabalho e doenças ocupacionais nos mais diversos países do globo terrestre, dedicam convenções e recomendações dedicadas a esses temas de saúde e segurança da pessoa que trabalha. E que o Brasil, pessoal, inclusive, é membro da OIT e assinou o compromisso de cumprir essas recomendações e essas convenções internacionais. E aqui eu destaco para vocês enxergarem que não é só uma questão nacional. O mundo inteiro, essa é uma chaga humana. Tanto que quando a gente fala em trabalho em condição análoga de escravo, a gente se apavora, porque isso é uma chaga humana, ainda mais num país escravocrata, racista e paternalista como o nosso, e que vê a força de trabalho como um resquício
do antigo escravo. Como um resquício, aqueles que são um pouco menos parados num conservadorismo e numa falta de noção democrática e humanitária, no resquício da servidão. Para nós, se isso acontece no mundo todo, os senhores e as senhoras imaginem o peso que isso tem num país como o nosso. E o nosso Estado, no ato de soberania livre, assinou o compromisso como país membro da Organização Internacional do Trabalho de efetivar, concretizar aquelas recomendações que constam, por exemplo, em 2 convenções internacionais, que é a Convenção 155, que determina que os países membros, né, no caso nós, um deles, adotem políticas nacionais em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e do meio ambiente, e também a Convenção 161, que se refere aos serviços de saúde no trabalho. Mas a gente, além desse, porque ninguém é uma ilha, né? Nós fazemos parte do globo terrestre e da humanidade, e nesse momento da história em que tantos problemas ambientais acontecem, a gente sabe que a gente é parte mesmo de toda a raça humana, de toda, portanto, humanidade e de toda a Mãe Terra que nos tem como seus filhos. A gente tem, portanto, além dessa visão global, geral, aquilo que a gente considera a carta política de um povo, a carta de intenções de um povo. É aquilo que a gente considera o documento mais importante de uma sociedade, de um dado Estado, nação democrática e de direito, que é a Constituição. Os senhores estão vendo muita gente falar mal da Constituição, rasgar a Constituição, querer fechar judiciário, matar deputado, senador, e movido por ódio, e agora sim, usando exatamente o que a expressão denota, por ignorância, no sentido de desconhecimento de causa, avacalharem a nossa Constituição. Mas a Constituição, pessoal, a Constituição, turma, ela é a carta de intenções de um povo. Ali estão os nossos valores, ali estão as coisas que a gente julga fundamentais. Ali está o ideal de nação que nós queremos construir. E a nossa Constituição, no artigo 6º, diz que são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade, a proteção à infância, assistência aos desamparados, porque a nossa sociedade escolheu que isso seja um direito social e, para grande parte da doutrina, fundamental. E é só isso que se fala na Constituição sobre o trabalho seguro e saudável? Não. A gente tem vários artigos da Constituição, que eu vou falar aqui rapidinho, muito rápido para vocês. A nossa Constituição, lá no artigo 7º, que diz quais são os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, enumera, entre esses direitos, o dever do patrão de melhorar as condições sociais de trabalho. O artigo 170 afirma que a economia no Brasil não é só para se ficar rico, mas ela tem como fundamento também não só a livre iniciativa, o empreendedorismo, mas o dever de valorização do trabalho humano. A gente também tem o artigo 193, que diz respeito aos pilares, aos princípios da nossa sociedade, da sociedade brasileira. Ali está escrito que a sociedade brasileira tem como primado o trabalho, ou seja, tem como valorização prioritária o trabalho humano. A gente tem lá no artigo 200, que fala sobre as competências do Sistema Único de Saúde, que a gente chama de SUS, dizendo que também o SUS tem o dever de proteger o ambiente, nele compreendido o trabalho, pessoal. A gente tem ainda, isso aqui são os mais importantes, a gente também tem o artigo 225, que trata exatamente do meio ambiente,
e assegura um meio ambiente equilibrado, o que engloba os locais de trabalho, ou seja, as condições saudáveis e seguras do local em que trabalhamos. E isso também é um direito fundamental. Diante disso, com vistas a tornar realidade o que a gente sonhou junto e colocou na Constituição, o que a gente verifica? Vamos fazer aqui um exemplo. Eu não sei, a gente está em pandemia e não lembra muito aquela sensação gostosa de quando a gente viaja. Mas a gente que atua com direito do trabalho no nosso dia a dia, a gente já tem a boca torta por conta do uso do cachimbo em relação a todo lugar que eu, minha família, meu marido, que também é desse ramo, meus filhos ficaram contagiados com isso, todo lugar lindo que eu vejo, ou todo lugar, um restaurante bacana que eu vá, eu imagino quem construiu aquilo. Eu imagino quem está trabalhando naquilo. E aí, eu vou chamar vocês a lembrarem de algumas coisas de viagem que vocês acharam lindas, porque por trás delas teve o suor e muitas vezes o sangue de muitas mulheres e homens que edificaram essas obras ou prestaram esses serviços de excelência, né? Uma vez eu ouvi, gente, da minha endocrinologista, eu sou diabética e tomo assim, tento tomar, né? Porque a gente não está longe de ser o ideal, mas tento tomar algum cuidado com a minha alimentação e sempre fui gordinha e sempre lutei contra o fato de ser gordinha, por conta de saúde, estética, mais nova por estética, depois por saúde. E a minha endócrino falou assim: Ana, você é uma pessoa tão envolvida com essas questões do trabalho, da exclusão, da pobreza, eu vou te falar uma coisa. Também na alimentação, para fins de saúde, existe a comida de rico e a comida de pobre. Não é só o trabalho de rico e de pobre. Então, a gente nota que o capitalismo, que é o sistema que vige no mundo, né, e fazendo aqui um parênteses para tentar diminuir o nefasto efeito das falas do nosso atual governante federal, o comunismo nunca existiu como comunismo, como teoria, e nem existe, né? As experiências que a gente teve foi de algum socialismo ou de alguma ditadura com pretensão de implantar o comunismo, mas comunismo nunca existiu, né, gente? E no capitalismo vale quem tem dinheiro, quem acumula mais. Como quem acumula mais? Hoje é um grupo muito pequeno que detém com eles 75% a 80%, a 85%, eu não estou atualizada se é 75% a 85%, mas nessa faixa de 85% da riqueza nacional, sobra para os outros brasileiros, para esses milhões de outros brasileiros, lutar para ter uma parte da renda e dividir entre si, que fica num percentual otimista de 20%. Então, 20% é para ser dividido entre 95% ou 90%, 90% não, Ana Paula, 85% dos brasileiros. E os 15% ficam com a elite. Por isso é que, no trabalho dos pobres, no trabalho das pessoas que no capitalismo não têm espaço, há muitos acidentes, muitas doenças. Por quê? Porque você se sujeita. Porque como é pelo trabalho que se alimenta, você se sujeita a tudo. A tudo. E há bem pouco tempo... eu ia falar de uma coisa que eu quero falar para vocês. Eu amo o Convento da Penha. Eu vou lá muitas vezes. É um lugar que me faz muito bem. E todas as vezes que eu vou lá e olho as pedras daquele chão, daquela ladeira,
ou aqueles tijolos imensos que dão suporte, que edificam aquela construção maravilhosa, eu lembro dos escravos. E como foi difícil, e quantos morreram, e quantos foram mutilados, assassinados, porque já não tinham força para trabalhar. Né? É essa coisa que a gente precisa começar a entender, de que as pessoas, por necessidade, se sujeitam a qualquer tipo de comida, a qualquer tipo de moradia, a qualquer tipo de trabalho. E daí é que eu quero contar. Quanto tempo eu ainda tenho? 15 minutos, Suzane? Doutora Suzane, eu acho que eu tenho 15 minutos. Eu estou abrindo meu áudio aqui, pode falar. Uhum. Tá. A gente tem um caso, quando eu falo isso, de se sujeitar a qualquer coisa para sobreviver, que é muito legal e que é o que eu queria que vocês guardassem. O nome dele é um caso clássico que no direito todos conhecemos, que se chama o caso do arremesso de anões, que surgiu numa cidadezinha pequena da França, chamada Morsan-sur-Orge, em 1992, em que era como se fosse o prefeito dessa cidadezinha, proibiu que um ator chamado Manuel Wackerheim, que era anão e que ganhava vida se deixando ser arremessado em canhões, em espetáculos públicos, continuasse a trabalhar. Esse anão ficou indignado. Não interessava o que esse prefeito estava convencido. Ele sabia que aquele era o trabalho dele, ele se sustentava por ele e ele aprendeu a gostar disso, de ser jogado no canhão com um capacetezinho e todo mundo rir, ficar feliz e aplaudir ele. E aquilo também fazia bem para o ego dele, porque o trabalho é uma maneira da gente se afirmar. Né? Ele encontrou naquilo ali a fonte de sustento e de afirmação e prestígio. Daí ele, muito aborrecido, recorreu, levou o caso dele como é que eu vou dizer para vocês? A um tribunal de apelação. Ele recorreu para um tribunal superior àquele da decisão da autoridade administrativa da cidade. E aí, o nome disso era um Conselho de Estado. Então, os prefeitos decidiam, mas ele recorreu para um tribunal fictício aqui, que é um Conselho de Estado, e falou, olha, isso não está certo, eu não estou satisfeita, a vida é minha, eu me jogo a hora que for. O homem está dizendo que eu estou tão ofendendo, tão rasgando, estão ferindo a minha dignidade, e eu não estou nem aí para a minha dignidade, eu não acho isso, e se estão ferindo, eu renuncio a ela. Eu quero trabalhar sendo arremessado, é assim que eu gosto. E esse caso que aconteceu em 92, e em 95 foi julgado pelo Conselho do Estado, que decidiu que aquela autoridade municipal que tinha proibido essa prática, ela estava correta, porque esse tipo de espetáculo não era certo, não era moral, e afrontava a dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, contrário à ordem pública, e ela também confirma que deve ser proibido. Mas o Manuel não era fácil. E o que ele faz? Ele leva o caso dele à Comissão das Nações Unidas, da ONU, para os Direitos Humanos. E a ONU, em 2002, julgou no sentido de que ele não estava sofrendo nenhuma discriminação contra o trabalho dele, né? Na verdade, a ONU entendeu que o banimento do arremesso desse cidadão não era abusivo, e deixa eu só lembrar aqui não era abusivo, e que a dignidade eu não estou lembrando, foi o Estado em 2002, em respeito à dignidade, que é de todas as...
Pode ser... Eu vou confirmar para vocês, mas, salvo engano, me deu aqui um branco, a ONU entendeu no sentido de que essa decisão de proibir o arremesso de anões não era discriminatória a esses cidadãos anãos, estabelecendo que o banimento, ela confirma, é isso mesmo, ela confirma as duas decisões, tanto a municipal como a estadual, que o banimento do arremesso não era abusivo, e, ao contrário, era necessário para manter a ordem pública e respeitar a dignidade da pessoa humana, porque a dignidade da pessoa humana é um patrimônio que pertence à humanidade e, portanto, não pode ser renunciado por ninguém. Olha que coisa bacana. E, hoje em dia, eu acho que, se vocês se questionassem sobre alguns trabalhos, pode ser que as pessoas digam, olha, eu quero esse trabalho, porque ele é fonte de sustento, não me venha com essa conversa de dignidade. Mas a Constituição e os organismos internacionais têm o ideal de que todos tenham um trabalho digno, saudável e seguro. E eu digo, eu trago esse exemplo para vocês, por quê? Porque até hoje, a despeito, nós estamos no século XXI, pessoal, a despeito de toda a evolução tecnológica que a humanidade científica, que a humanidade conseguiu desenvolver e que hoje a gente vê com muita celeridade, ainda existem trabalhos que, para dizer o mínimo, não são ideais, né? Então, o que a gente faz? O sistema legal, as normas jurídicas de um país, tentam encontrar maneiras de de minimizar o impacto nocivo de trabalhos que não são exercidos em condições ideais, tentando fazer alguma compensação a essa situação gravosa contra a saúde dessas mulheres e homens que trabalham assim. Daí é que vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas que trabalham em ambiente insalubre têm direito, confirmada a insalubridade em determinados percentuais, e, a depender dos tipos de agentes biológicos, químicos e físico, as pessoas têm direito a receber um adicional, que é como falar assim, olha, você está estragando sua saúde. Eu não vou ser... eu não vou deixar de falar a verdade para vocês. O meu objetivo era chegar até aqui, né? Olha, vocês estão estragando a sua saúde. Mas eu, Estado, como esse trabalho tem que ser feito por alguém, estou obrigando o seu patrão a pagar uma coisa chamada adicional de insalubridade, que vai variar no seu contra-cheque todo mês, num percentual de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo nacional. 10%, 20% ou 40%. Então, nós recebemos, toda vez que a gente está sujeita a um trabalho insalubre, confirmado por uma perícia direitinho, né? Porque expôs a gente, por exemplo, vou dar exemplo para vocês, nas mecânicas, nas oficinas mecânicas, muitas vezes a pessoa trabalha com graxa, solvente, cloro, então ela recebe, ela tem direito, depois da devida perícia, tá, pessoal? Nada é automático, a receber um adicional, que vai depender da quantidade do tempo de exposição. Esse é um agente químico. O que seria um agente biológico? Os nossos médicos e as enfermeiras aqui, com minha gratidão de cidadã, que trabalham em hospitais e que têm segurado, né, com muita força a realidade dura nacional, pandêmica e de crise sanitária e humanitária. Se ficar comprovado que o ambiente que elas trabalham está sujeito à contaminação por bactérias, elas também têm o direito de receber isso, né?
E também os agentes físicos, ruído nas metalúrgicas, nas fábricas de tecido, nas de bebida, ou frio naqueles açougues que os caras têm que ficar entrando e saindo dali, né, para pegar carne. E é interessante essa coisa do caso do arremesso de anões, gente, porque na época que eu advogava, que eu sou mais nova que o doutor Fábio, e advogava naquela mesma época com ele, em movimento sindical, eu vivi um exemplo muito interessante de um jovem que trabalhava numa empresa muito grande e que foi lá no sindicato indignado porque ele recebia todo mês uma insalubridade de 40% sobre o salário, e naquela época essa coisa de salário mínimo ainda era muito contestada, eu não lembro no caso dele, mas recebia 40% todo mês, o que aumentava o salário, a remuneração final, né, mensal para o orçamento doméstico, familiar, pessoal dele. E ele falou: doutora, eu quero que a senhora mande a empresa me manter no lugar insalubre. Eu não estou nem aí se é insalubre. A vida é agora. O que me importa é o hoje. O que adianta esse pessoal ficar me preservando para um amanhã se eu não vou ter o salário direito? Então, que eu morra, doutora. E foi uma luta enorme, porque na juventude a gente desperdiça a saúde, né? A gente acha que a gente é invencível, que nunca vai ficar doente, e ele queria dinheiro. E na sua ingenuidade, na sua ilusão de querer namorar todas as meninas, né? Pegar todo mundo, comprar carro, viajar e o que for, ele estava disposto a negociar a sua saúde. Mas isso não é permitido em lei. Isso não é que ele se negue a sair de uma situação gravosa, né? De uma situação prejudicial à sua saúde. Está muito ruim eu falar assim, porque eu queria ver o rosto de todo mundo, eu estou achando um horror isso, porque se pelo menos todo mundo ligasse a câmera, eu ia conseguir saber se vocês estão com vontade de dormir, querem que eu acabe agora, querem que eu continue, que sofrimento isso. Sinceramente, eu não gosto disso, não. Continue. Eu sou professora raiz, eu não sou professora Nutella. Eu tenho que ver meus alunos, saber o que eles estão sentindo. Isso é um sofrimento muito grande, mas vamos lá. O outro pelo menos 2 alunas tem aqui, olha. Suzana... Não são alunas. Essas, na verdade, são as professoras sênior que ficam me fiscalizando. Ah, doutora Sônia, pelo amor de Deus... Ah, não! Gente, não, fica aqui, eu estava só com a câmera desabilitada, porque é protocolar. Não, mas não tem nem que estar aqui, doutora Sônia, não tem nem que estar aqui, desliga tudo. Olha aqui, pessoal, adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade é também esse plus a mais, né? Brincando, é uma remuneração extra de 30% sobre o salário contratual ou básico que é paga para o empregado que trabalha com atividade perigosa. O que é uma atividade perigosa para efeitos de lei? É aquela que existe o contato permanente com explosivo, com inflamável, com radiação, com energia elétrica de risco acentuado, ou agora uma novidade praticamente recente, né? Para as pessoas que trabalham de motocicleta, os motoboys que vocês veem aí o tempo inteiro, Uber, iFood, Chip, né? E também aos vigilantes e seguranças patrimoniais, né, que transportam valores de instituições ou de bancos e que são muito mais facilmente sujeitos a roubos e violências físicas. Então, esses são os 2 adicionais. O empregador é obrigado a pagar esses adicionais para além de tudo aquilo que ele tem obrigação legal de pagar. Tá bom. E agora a gente precisa entender alguma coisa da realidade. A gente está falando de segurança, de acidente de trabalho. Eu comecei a sensibilizar vocês quanto a esses dados, mas em termos de número de acidente de trabalho, olhem só, isso vocês têm que anotar. Isso vocês têm que anotar.
Olha a gravidade disso, turma. No nosso país, com ou sem morte, foi medida agora, em 2020, segundo o Sistema de Informação de Agravos e Notificações, eu acho que é isso, SINAM do Ministério da Saúde, o número de acidentes de trabalho envolvendo o setor formal e informal da economia e o número de acidentes de trabalho graves notificados no ano de 2020 aqui no Brasil cresceu cerca de 40%. Saltou de 94.353 acidentes que existiam em 2019 para 132.632 no ano passado. É assustador, é século XXI, são pessoas que conseguem viajar pelo mundo inteiro, mexer em máquina, baixar uma coisa e outra, e nós ainda não temos o respeito à vida de quem trabalha. E esses números, turma, são números oficiais. Se nós colocarmos os não oficiais, ou seja, aqueles que não foram registrados, a gente chega a pelo menos o dobro desse número. O dobro desse número. E num outro foco mais trágico ainda, o Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, elaborado pelo MPT, Ministério Público do Trabalho, e pela OIT, ele dá conta desse cenário no mundo, né? E ele chegou à conclusão que, em pleno século XXI, um trabalhador morre por acidente de trabalho ou doença ocupacional a cada 15 segundos. É a vida humana jogada como lixo. E de 2012 a 2020, o Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, mundialmente, lógico, verificou que um percentual, eu acho que de 20%, desses trabalhadores era brasileiro. Então, isso tudo é um notificado. Nosso país é um país de extensão continental. Nós não temos um serviço público com pessoas suficientes, vocês vêm como professores, né? Para atender uma sala de aula. Imagine para fiscalizar as empresas do Oiapoque ao Chuí. A vida humana, portanto, aqui tem valido muito pouco, inclusive sobre o aspecto da segurança e saúde do trabalho. Nós hoje ocupamos o vergonhoso, o lastimável lugar no pódio de segundo país que mais tem mortalidade em acidente do trabalho entre os países do G20. Pior que a gente, só o México. E as melhores taxas estão no Japão, seguido do Canadá. Então, gente, a gente precisa se corresponsabilizar uns com os outros para que o trabalho não seja fonte de morte e de doença. E para isso a gente precisa evitar e saber o que é um acidente de trabalho. Acidente de trabalho, a princípio, é aquele que decorre do exercício do trabalho, especificamente, tem 1000 nuances que a lei traz, mas para vocês o que importa é isso, né? Durante a jornada de trabalho ou um trajeto casa-trabalho. E tem que ter, no acidente de trabalho, um nexo entre aquele trabalho e o efeito do acidente sofrido. Tem que estar relacionada, não pode ser do nada. Então, se no ambiente de trabalho eu me machuco em função do trabalho que eu exerço, está ali, em regra, em termos gerais, vulgarmente, sem profundidade conceitual, um acidente de trabalho, conforme o artigo 19 da Lei de Plano de Benefícios Previdenciários, né? E um exemplo muito comum disso se dá no segmento da construção civil, em que a gente ainda tem muitas empresas que não fiscalizam os próprios trabalhadores, não oferecem equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual, capacete, cinto, bota, para não escorregar, em algumas atividades, luva.
E, por outro lado, alguns empregados que, na sua simplicidade, se sujeitam a trabalhar assim, ou sente calor, arranca o capacete, e normalmente os acidentes são trágicos e de morte. Outro lugar que eu posso dar como exemplo é a zona rural. As pessoas que estão no campo, mexendo com facão, quantos saem mutilados, sem dedo, sem mão, sem braço? Ou vocês veem, às vezes, falam que alguém tomou um choque consertando a energia, o poste de energia de algum lugar, né? Esses são, assim, são situações que, infelizmente, são muito comuns, e a gente está descobrindo aquela outra chaga, né, que ficava meio escondida, mas que resiste, infelizmente, no nosso Brasil, que é o trabalho em condição análoga de escravo, em que, apesar de ter havido a abolição da escravidão, essas pessoas trabalham, normalmente são levadas para rincões, né, e trabalham em condições absolutamente desumanas em relação à instalação sanitária, água potável, alimentação, alojamento. Eu queria poder dizer disso, mas eu vou ter que contar um monte de caso, né? O caso do pessoal que trabalha na indústria têxtil, né? Que a gente descobriu ali em São Paulo, que é trazido de países irmãos da América Latina. A gente tem muito caso, não é só o pessoal do campo, né? E a gente também tem um caso de vocês, né? Que são professores da categoria de vocês e que têm vivido ambientes insalubres, que têm trazido, imposto, sujeitado, vitimado senhores de violências físicas e morais, que têm trazido o pavor para vários professores, o medo de entrar na escola, o temor de contribuir para a educação junto com a família daqueles jovens, talvez por uma crise de autoridade que a gente viva no mundo, ou no nosso país, mais especificamente. E também tem as situações, pessoal, que são as doenças ocupacionais ou doenças de profissão. Elas se equiparam também, né? Ao acidente de trabalho. As doenças ocupacionais ou doenças profissionais, elas são aquelas que são produzidas pelo exercício de um trabalho peculiar a uma determinada atividade profissional. Elas não surgem do nada, elas vão se repetindo com o tempo. Tentando encontrar aqui um exemplo menos óbvio, esse pessoal que mexe com solda, eles têm uma exposição a uma luz, mesmo com aquele óculos, inadequada, né? Que não é ideal. Lembrem daquilo. Infelizmente, os pobres fazem um trabalho que os ricos precisam e não colocam seus filhos. Então, ainda tem aquele cara que é soldador e que ganha bem, que não abre mão disso, mas que a maioria deles tem como uma característica de doença profissional desenvolver a catarata. E a gente tem também o pessoal da estiva, que tem como característica desenvolver problemas gravíssimos de coluna, osteomusculares, né, pelo peso que carregam. Além do acidente de trabalho, do equiparado a ele, doenças ocupacionais e profissionais, a gente tem, do outro lado, doenças que a gente chama doenças do trabalho. O que são essas doenças do trabalho? E talvez aqui esteja o germenzinho que vocês precisam para identificar. As doenças do trabalho, elas são doenças que decorrem exatamente, presta atenção na diferença, tá, pessoal? Que decorre exatamente do modo, das condições em que um trabalho é realizado. Então, ela não, diferente da doença profissional e ocupacional, a doença do trabalho ela não está vinculada a uma característica de uma categoria, uma profissão ou uma atividade. O exemplo que a gente vê e está vendo agora, né, e chegou muito ao tribunal isso, são as pessoas sofrendo de LER, né, lesão de esforços repetitivos, que na pandemia, com o teletrabalho ou o incremento do home office, que já havia,
Isso a gente começou a verificar na categoria, a Lera, a gente começou inicialmente a verificar na categoria dos bancários, digitadores, né, que tinham esforços repetitivos, contínuos, sem pausa, mas agora isso atingiu uma larga escala da população, e principalmente nesse momento pandêmico, né? Outro exemplo de doença que decorre da condição em que o trabalho é realizado tem sido as doenças psiquiátricas, né? O assédio moral, um ambiente de trabalho marcado por uma perversidade dos gestores, configurando um assédio moral, e que tem trazido doenças psiquiátricas gravíssimas, com a impossibilidade provisória e parcial, ou às vezes até definitiva, desse trabalhador voltar a trabalhar, e aí a sociedade paga com seus impostos esse afastamento. Aí, gente, desculpa, eu tenho que falar outra coisa. Já está acabando, eu não posso mais falar muita coisa. Olha só, vou falar aqui uma coisa para vocês. Quando a gente ouve falar de reforma da Previdência, é difícil engolir um projeto como esse que foi aprovado por 1000 questões, inclusive de gênero, porque a mulher foi a mais prejudicada. Mas é difícil engolir um discurso de necessidade de reforma da Previdência quando a gente não tem um Estado preocupado em diminuir a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, profissionais, doenças do trabalho, o acidente de trabalho, que fazem com que nossos concidadãos fiquem afastados, e aí se reclama que tem que fazer a reforma da Previdência para fazer o quê? Para diminuir os custos. Mas não se preocupando em proteger a vida de quem trabalha, os custos do Estado ficam altíssimos, porque cada pessoa acidentada que fica afastada ou que morre, e aí vai ter benefício para filho, porque normalmente num estágio da vida de produtividade, que tem família e tudo mais. Então, olha só, eu vou tirar direitos previdenciários das pessoas para diminuir os custos, mas, por outro lado, eu não crio uma política pública mais agressiva para diminuir, ou uma conscientização dos empregadores, porque normas nós temos muito, tá, gente? Uma conscientização dos empregadores de que não adianta, ele vai sofrer 2 vezes, porque ele vai pagar a parte que cabe a ele, que depois eu vou dizer para vocês, tomara que dê tempo, e vai pagar como cidadão com os custos dessa vida lesionada na Previdência Social, vocês entendem? Desculpa, mas tentando ser delicada, é pouco inteligente. É pouco inteligente. E a gente tem que se unir e não engolir essas coisas. E a força do pobre, como disse minha mãe a vida inteira, eu que sou nordestina e que perdi meu pai muito cedo, e a gente ficou muito pobre, minha mãe dizia: não se aperreie não, minha filha, se aperreie não, porque eu estou com você e você está comigo. Porque a força da gente, minha filha, que está pobre, é a criatividade e a união. E isso nós temos. Então, é isso, a força do pobre é a criatividade e a união, é participar da CIPA, é participar do movimento sindical, é mais do que nunca estar ali, porque sozinho vocês não têm voz, nós não temos voz. O coletivo é mudar, mas o sindicato é porcaria, dá um jeito. Vai lá, contesta com o grupo, estamos em casa. Sem participar de assembleia, nem problema de condomínio a gente resolve, né? A gente tem um outro caso, não vou falar de outro caso mais não, o doutora Suzane e a doutora Francisca. Já vou falar agora sobre a responsabilidade. O empregador, também anotem, né? Quando acontece um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, exatamente por aquilo que já foi falado, vou bater, por condições inadequadas em ambientes insalubres, perigosos ou penosos, isso gera responsabilidade. Quando eu disse que todos pagam, e o empregador que não quis investir nisso paga em dobro, ou em triplo, ou mais ainda,
surge responsabilidade de várias naturezas. Por exemplo, responsabilidade administrativa, porque aquele empregador ou empresa vai ter que pagar multas decorrentes de infrações por desrespeito às normas de medicina e segurança do trabalho. Aquela empresa pode chegar a ser interditada, ou um setor dela, ou suas máquinas e equipamentos, e pode ter até embargo, na hipótese de uma obra, da obra, tendo que parar a obra. Vai haver responsabilidade previdenciária, o INSS, no caso do acidente, da doença ocupacional, repara a cargo do INSS, reconhecendo o direito a benefícios como auxílio-doença acidentário, acidente, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, habilitação e reabilitação profissional de quem sofreu um acidente que precisa ser reabilitado para dar conta de retorno ao trabalho, responsabilidade trabalhista, porque vai ter que, além de... Ele já paga, né, os adicionais a esse empregado, ou se não paga, vai ter que pagar o que não pagou, e esse empregado vai ter a garantia provisória no emprego, se ele tiver sofrido acidente de trabalho, e, portanto, ele vai ter que segurar aquele trabalhador ali por uma responsabilidade social. E responsabilidade penal, tá, gente? Dependendo das consequências de um acidente de trabalho, pode ficar, sim, caracterizado crime de homicídio, de lesão corporal, perigo, tem um crime de perigo, acho que lá no artigo 132, né, do Código Penal. E, além disso, essa atitude de tipificação pode também ser tipificada a conduta dele como contravenção penal, que vai trazer ainda uma outra multa por ter deixado de cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, além de outras que dizem respeito às questões ambientais, de não avisar a toxicidade de produtos, né, e tantas outras coisas mais. Nessa responsabilidade penal, essa responsabilidade, gente, é pessoal, e ela pode ser imputada ao empregador, ao seu preposto, ao membro da CIPA, representante dos patrões, ao engenheiro ou técnico de segurança, enfim, qualquer pessoa que seja responsável pela adoção de medidas de proteção e segurança do trabalho. Vou dar um exemplo. Isso é muito legal de vocês lembrarem, e aconteceu esses dias aqui no edifício vizinho ao meu. Uma empregada doméstica foi demandada pela patroa, que determinou que ela limpasse as janelas de vidro. E ela morreu. Isso é uma dor de cabeça que essa pessoa não vai se livrar nunca. Seja sob o aspecto psicológico, por saber da sua responsabilidade de expor alguém assim, seja por todas essas responsabilidades, né? Então, até dentro de casa, quando a gente contrata, tem que ter cuidado com a vida do outro, tá? E, além de tudo, tem a responsabilidade civil, porque o patrão, nessas hipóteses, pode vir a ser condenado, né, a indenizar materialmente o empregado doente ou acidentado e compensar também danos morais e estéticos que tenham sido gerados pelo acidente de trabalho. Então, no acidente de trabalho, é obrigatório que seja feita a comunicação à Previdência Social por meio de um formulário chamado CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, no primeiro dia útil seguinte ao acidente, ou se tiver morte, já na morte, né? Desculpa, imediatamente à morte. Deixa eu ver. Se a CAT não for emitida, vai haver multa, né? E se o patrão não quiser, qualquer pessoa pode emitir a CAT, inclusive o sindicato, o médico que cuidou, a autoridade pública, qualquer pessoa. Deixa eu ver o que mais. O empregador tem deveres específicos, porque o cuidado com o meio ambiente de trabalho equilibrado e saudável, ele pertence tanto a empregado como a empregador, tá, gente? O empregador tem que cumprir e fazer cumprir normas de segurança, saúde e medicina do trabalho, tem que instruir seus empregados por meio de ordens de serviço e treinamentos
quanto às preocupações, as precauções que ele tem que tomar para evitar acidente e doença ocupacional, ele tem que adotar medidas de proteção e segurança à saúde dos trabalhadores que sejam determinados pelo antigo Ministério do Trabalho, que também tentaram acabar com isso. Hoje a gente foi reduzida a uma secretaria, né, do Trabalho no Ministério da Economia, e também tem que facilitar o exercício da fiscalização dos locais de trabalho quando a autoridade for lá. Já o empregado tem que observar essas normas de medicina, obedecer de medicina e segurança do trabalho, inclusive, especialmente aquelas dadas pelo patrão nesse particular, e colaborar com o empregador para aplicar todas as normas de proteção, saúde e segurança do trabalho. Quero dizer aos senhores que o empregado que deixa de cumprir as normas de segurança e saúde do trabalho é considerado como empregado que cometeu falta grave, pelo fato de haver uma recusa injustificada, que não se pode admitir, inadmissível, em obedecer às instruções de saúde e segurança do seu patrão e usar EPIs, que é obrigatório que o patrão dê, equipamento de proteção individual, e EPCs, né? Eu acho que é isso, Suzane. Para tanto, há programas, né, instrumentos para prevenção e tutela do meio ambiente de trabalho, que é o PPRA, que toda empresa tem que ter, que é um conjunto mais amplo de iniciativas preventivas de segurança e saúde do trabalho, e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que visa promover e preservar a saúde, mas ele tem um caráter de prevenção, de rastreamento, de diagnóstico precoce dos problemas, né? Vocês querem saber mais alguma coisa? Querem perguntar? Eu acho que eu vou parar, né? Eu vou parar. Ó, a doutora Sônia está dizendo aqui, ó, além do trágico segundo lugar em morte, nós ocupamos o 4º lugar em acidente, atrás somente da China, Índia e Indonésia. E isso importa a todos vocês, gente. Se a gente não cuidar da gente, não exigir que quem explora a nossa força de trabalho cuide, essa situação, daqui a pouco a gente está passando aqueles países que a gente não tem vontade de imitar ou de competir nesses números horríveis, né, doutora Sônia, que é a China, a Índia e a Indonésia. O que eu queria dizer, ao final, é isso. Vocês têm a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, você tem o SESMED, que é o serviço médico que tem que ter nas empresas, conforme a legislação, as normas regulamentadoras de uma portaria chamada 3.214, de 78 determina. Vocês têm o sindicato. Além de tudo, vocês são educadores. E as futuras gerações vão poder sofrer menos doenças ocupacionais, doença do trabalho e acidente de trabalho também, e que coisa bendita, através do compromisso de vocês de reverberar o necessário cuidado à vida humana e de cobrar de quem tem que cumprir com essas obrigações, inclusive dos seus colegas. Eu desejo que vocês saiam daqui sentindo que a vida de vocês vale mais do que qualquer outra e que todas as outras, num conjunto de sociedade fraterna que nós desejamos, menos violenta, menos dividida, importam. Obrigada. Obrigada, doutora Ana Paula. Foi muita palestra. E é interessante que a Suzane cansa de dizer isso, não cansa de dizer que o pessoal é todo... Sumiu? Foi embora? Cadê a Ana Paula? Voltei, caiu aqui. Ah, tá. O interessante é o seguinte, todas as pessoas que vêm aqui no TJC são voluntárias e todas as pessoas atendem aos nossos pedidos com todo carinho, toda boa vontade e dão essas palestras, muitas vezes até presenciais, iam nas escolas, muitas vezes conosco, né?
atender esses meninos. Quando a gente leva esses meninos no tribunal e nas varas, o atendimento é maravilhoso com essas crianças, cuidado, né, com todo mundo. Então, nós temos muito que agradecer. E temos que agradecer também esses professores que ficaram aqui o dia inteiro hoje aqui, firmes e fortes, né? Muitas vezes fizeram perguntas, hoje na parte da tarde as perguntas foram menos, eu acho que ficaram mais quietinhos. De manhã eles perguntaram bastante, mas agora de tarde ficaram mais quietinhos. Então, eles que estão de parabéns também, de estarem aqui conosco e de assumir essa tarefa de educação, que não é uma tarefa fácil, nós todos sabemos disso. Nós que já fomos professores, eu já fui professora de fundamental, de médio, de superior, de tudo. Então, eu sei como que é o trabalho de professor. Né? Tenho até um caneco aqui, que eu ganhei faz tempo, que eu bebo água dele direto, porque eu Que lindo! Então, eu gosto muito desse caneco de professora. E é isso, é agradecimento, agradecer a Suzane também, né, Suzane? Sônia, que está aqui ainda. E parabéns a todos vocês por esse trabalho que vocês estão fazendo conosco, nos ajudando. E eu passo a palavra para a Suzane. Oi, Fran, eu achei que era você que ia encerrar, eu não estava preparada. Pode encerrar aí. Mas, enfim, Talcida, muito termina. Obrigada. Tá bem. Muito obrigada, querida, pela sua participação. Igualmente, eu renovo e agradeço a participação de todos os juízes que estiveram hoje aqui no decorrer do dia, apresentando, palestrando, ou seja, envolvendo-se com a causa. Um especial agradecimento ao pessoal da CETIC, a Aloísio, Lilian, que estiveram aqui nos dando suporte, ao próprio tribunal, nomeadamente através do seu presidente, doutor Mancilha, que se colocou à disposição, colocou o tribunal à disposição, porque apoia o nosso programa, que, né, tenta e visa aproximar o judiciário da sociedade, em cumprimento, inclusive, a metas estabelecidas do CNJ. Agradeço também, e por fim, mais importante, a participação fiel, dia inteiro, de todos que estão aqui, com os nossos intensos debates e acalorados debates durante a manhã. Agora à tarde, imagino que depois do almoço a gente fique mais sonado, então um pouco menos acalorados, e também talvez os assuntos tenham sido menos tão... a palavra me fugiu. Mas, instigantes, enfim. Né? Instigantes. Não, eram muito instigantes, polêmicos, foi essa palavra. Eram menos polêmicos, portanto, né, imagino que tenha sido isso. Espero encontrá-los na escola, porque a doutora Francisca, inclusive, a gente estava conversando, as cartilhas vão chegar, as novas cartilhas que foram feitas segundo as novas regras, vão chegar às escolas de vocês, e a gente pretende estar presente lá, ainda que com os cuidados necessários. Passo a palavra para a doutora Sônia, que levantou a mãozinha. É só para dizer que, se não houve perguntas na parte da tarde, ou os professores, ou nós fomos autoexplicativos, ou as nossas palestras foram deficitárias, que não estiveram os professores a fazer as perguntas. A gente... Uma brincadeira, uma extroversão para encerrar. Só pedi isso, apenas. Não, é verdade, a gente até se preocupa, assim, mas a gente também compreende, né? Final de evento, as pessoas numa sexta-feira, em casa, né? A gente porque, para nós, a gente está empolgada porque chegou agora, mas quem já está aí... E eu só quero dizer, doutora Suzane, mais uma coisa, e tenho certeza que falo em nome da desembargadora Sônia, da desembargadora aposentada doutora Maria Francisca, e em meu nome. A vocês, professoras e professores, nossa reverência como cidadãs. São vocês que têm condição, né, de colaborar conosco e com outros segmentos da sociedade para a construção da cidadania plena. E esse programa Trabalho, Justiça e Cidadania é exatamente isso. Então, vão pelo mundo. Doutora Ana Paula, se me permita, eu colocaria na voz da senhora. Nós temos de agradecer
a sua excelência, o professor brasileiro que está aqui. Eles são a excelência. Isso mesmo. Vossas excelências, os mestres do Brasil, vão com Deus, vão em paz, acreditem na educação. Nós aprendemos aqui muito hoje, mesmo não vendo os rostinhos de vocês, porque tivemos que retomar um monte de coisa. Mas eu tenho certeza que nessa troca que é o ensinar, né, que a gente aprende com Paulo Freire, que vocês vão sair por aí transformando vidas. E Deus abençoe vocês. Bom final de semana a todos, bom descanso. Obrigada. Abraço. Beijos, Tchau. beijos, meninas. Obrigada, Beijo. pessoal. Tchau. Tchau.